Graça e paz, como você está? Gente, refletindo um pouco sobre a mensagem de domingo ainda, uma mensagem maravilhosa por parte da irmã Gisele Nunes, uma palavra diretamente do trono da graça de Deus. Eu estava aqui olhando para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, do versículo 28 até o versículo 32, que diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Nós vemos aqui mais uma vez Jesus chamando de Pedro e não de Simão. Você que está meio desfamiliarizado sobre Simão e sobre Pedro, eu convido você, vai lá no link da igreja, do YouTube, do culto passado, de domingo, e veja que mensagem maravilhosa. Tu é Simão ou tu é Pedro? Primeira pergunta aqui. Mas aí vamos lá, diante desta mensagem aqui. Nós vemos Pedro e Jesus diante de um bate-papo, de uma conversa, de um diálogo, num momento tão crucial, aonde eles estavam prontos a naufragar. Vem Jesus sobre as águas e Pedro, presta atenção nesse primeiro ponto, Pedro teve que vencer o medo. Ele teve que vencer o medo porque os homens estavam gritando: é fantasma, é vulto, enfim, eles não sabiam o que estava acontecendo. E ali, Pedro tomou coragem. Meu irmão, para e analisa comigo. Andar sobre as águas? Se hoje, diante da tecnologia que nós temos, é tão difícil entrar em nossa cabeça, imagine 2000 anos atrás. E Pedro, ele precisou vencer o medo. Mas pare um pouquinho aqui, ó. Você quer estar com Jesus? Qual é o medo que você precisa vencer? Exatamente isso. Sabe, pastor Everton, eu estou encerrando 2025, estou projetando 2026, mas algo me impede. Qual é o medo que você precisa vencer? É o primeiro ponto dessa meditação. Segundo ponto que nós vemos é que Pedro, ele moveu-se com ousadia. Ele não deixou-se ser influenciado pelos demais homens que estavam no barco. E eles estavam sendo ensinados, discipulados, mentoreados pelo mesmo Cristo. Mas ele se moveu com ousadia. Ei, vocês querem ficar do jeito de vocês? Tentando remar do jeito de vocês? Façam! Mas eu vou lá com Jesus. Ei, não vá pelo bafafar dos outros. Não vá com o medo dos outros. Seja ousado na presença de Deus. Seja determinado em Cristo Jesus. Olha só, através do meu nome, Jesus falando, através do meu nome realizarão milagres e maravilhas do tamanho que eu fiz e até mesmo maiores.
Está pronto para se mover em ousadia? Vai! Como diz a irmã Gisele, apenas vá. Pare de olhar para o Simão. Pare de ter medo, porque ontem você não podia. Seja determinado. Terceiro lugar e muito importante, focar no lugar certo. Muitas das vezes, nós até vencemos o medo, somos ousados. Mas quando vamos, nós estamos ouvindo a voz de Jesus e estamos olhando para um lado, para o outro lado. Cheio de temor, cheio de medo. O nosso foco já não é mais Jesus, o nosso foco é a tempestade, é o problema, é a dificuldade, é o cansaço, é o dia a dia. São tudo menos Cristo. Sabe por que Pedro afundou? É porque ele não tinha fé, com certeza, como declara a palavra de Deus. Mas é porque ele tirou o foco de Jesus. Uau! Muitas das vezes afundamos porque perdemos o foco. Em vez de colocarmos o nosso foco em Cristo, nós colocamos o foco nos prazeres da carne, nós colocamos o foco nos problemas, nas dificuldades. Meu irmão, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. É Jesus falando. Então, coloca o foco em Cristo. E em quarto ponto aqui eu encerro esse compartilhar aqui. Não desistir. Tá andando, começou a afundar. Ei, Jesus, socorre-me. Cara, Pedro era pescador. Pescador. Ele poderia sair nadando? Acho que podia. Podia voltar pro barco antes de afundar e agarrar ele no barco? Poderia. Mas o que ele faz? Jesus, socorre-me. Eu quero andar contigo. Por isso, vença o medo. Se mova com ousadia. Foque no lugar certo. E em quarto, não desista. Não desista. Sabe por que desistimos? Porque caminhamos sozinhos. O que Pedro faz? Ele não quer ficar sozinho com medo. Ele quer ir até Jesus. Ei, vamos caminhar junto. Nós somos pequenos cristos. Cristãos, exatamente isso. Venha fazer parte dessa família. Família Wesleyana no São Brás. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós vamos avante, porque o nosso foco está em Cristo. Amém? Forte abraço. Deus te abençoe. Eu precisava compartilhar contigo esta palavra dessa noite.